Pozinho nasceu em 1970 e é investigador do Instituto de História Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Doutorou-se em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2016, com a dissertação Pretos e Brancos, Liberalismo e Caciquismo no Distrito de Castelo Branco, 1852-1910. Mestre em História Contemporânea do século XIX e licenciado em História pela mesma faculdade em 1993. Professor do ensino básico e secundário, desempenhou funções em órgãos de administração e gestão escolar entre 1997 e 2005. Foi diretor dos Serviços de Estudos, Planeamento e Avaliação no Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação entre 2009 e 2011. Colaborou em vários projetos de investigação entre 1998 e 2005. Foi conferencista convidado entre setembro de 2008 e fevereiro de 2009 no Departamento de História da Universidade Nova, onde lecionou a cadeira de História de Portugal Contemporâneo do século XIX. É ainda formador de professores. As suas áreas de investigação centram-se na História Eleitoral e do Caciquismo no Portugal oitocentista, História das Elites, Administração Periférica do Estado, Relações entre o Centro e a Periferia, Funções Políticas do Liberalismo oitocentista, Partidos na Periferia. Olá, boa tarde a todos. Chamo-me Filipa Pereira e sou aluna do 12º ano do curso de Línguas e Humanidades no agrupamento de escolas de Santo André no Barreiro. Olá, boa tarde. Chamo-me Marta Lopes e também sou aluna do 12º ano do curso de Línguas e Humanidades do agrupamento de escolas de Santo André no Barreiro. Sejam bem-vindos ao nosso webinário intitulado Liberalismo em Portugal, a construção da cidadania. No primeiro momento, contamos com a intervenção do investigador e professor de História Nuno Pozinho, que apresentará e nos responderá a diversas questões sobre o tema referido. No segundo momento, apelamos a que nos coloquem as vossas questões e as deixem no QIA, aqui em baixo. O professor Nuno fará o favor de nos tentar responder. Posto isto, resta dizer que o webinar é uma iniciativa de Estudo em Casa Apoia, um projeto que inclui uma série de outros recursos e cujo link será disponibilizado na página do projeto, para que possam consultá-lo mais tarde. Agora sim, damos início à sessão. Professor, pode esclarecer-nos acerca da relação existente entre o iluminismo e a mudança no conceito de soberania? Ora, olá, boa tarde a todos. Antes de mais, é com muito gosto que estou aqui a participar neste projeto do webinário Estudo em Casa. Bom, indo diretamente à pergunta que a Marta e a Filipa me colocaram, de facto, as ideias iluministas, que é o iluminismo, uma corrente filosófica que se desenvolveu no século XVIII, vem criticar a sociedade e a forma de fazer política do antigo regime. Portanto, os iluministas irão criticar a legitimidade régia que se sustentava no direito divino e vão fazer uma série de críticas à sociedade da época, baseadas nos princípios da razão, ou seja, com o crescimento e com os novos conhecimentos científicos que no século XVIII se estão a cimentar, a ideia de que há uma progressiva laicização da sociedade em que nos afastamos das ideias divinas. E nessa lógica critica-se a legitimidade do poder régio baseado no direito divino, a concentração de todos os poderes na figura do monarca e, consequentemente, também uma sociedade de ordens com pouca mobilidade social e uma concentração dos privilégios no clero e na nobreza, com base na tradição do passado. E, portanto, essas críticas são depois aliadas a ideias fundamentais que começam a ser defendidas, como sejam os direitos naturais do homem, nomeadamente a liberdade, a igualdade, o direito à vida e o direito à felicidade, que são conceitos novos, que são revolucionários para a época, nomeadamente a questão da igualdade, porque era algo que no antigo regime não era concebível no seio social. Neste contexto, o que os iluministas vão defender é que a soberania reside essencialmente na nação, que representaria a vontade geral e não unicamente na figura do rei. Isto leva-nos também a outra questão, que é a ideia que começa a ser defendida pelo grande pensador francês, que foi Montesquieu,
defende a separação dos poderes, ou seja, o que Montesquieu defende é a separação do poder legislativo, executivo e judicial, que deixa de estar na totalidade na pessoa do rei e que deve estar entregue a pessoas ou instituições diferentes, pois só assim se garante os tais direitos como a liberdade e a igualdade. Portanto, e respondendo à vossa questão de uma forma bastante clara, o iluminismo de facto é fundamental para a alteração do conceito de soberania, que os liberais vão depois usar para elaborarem as suas constituições, onde estarão consagrados o princípio da igualdade perante a lei, o princípio da separação dos poderes e também a soberania da nação, que vai variar de Constituição para Constituição, sendo essa soberania por vezes partilhada com o rei, ou então o rei ter menos poderes dependendo do modelo constitucional que se vai privilegiar, sendo ele um bocadinho mais progressista ou ele sendo um bocadinho mais conservador. Mas o princípio da soberania da nação vai vingar depois, baseado nestas ideias iluministas que, como eu disse, os liberais vão defender e desenvolver. Penso que terei respondido à vossa questão. Professor, eu entro aqui para substituir as nossas alunas, porque há um problema técnico, elas ficaram sem internet e até conseguirem resolver esse problema. Vamos avançando. Acompanho eu aqui, portanto, eu penso que a questão que elas iriam colocar a seguir e que me tinham transmitido seria a de esclarecer, de professor poder esclarecer acerca da relação existente entre o iluminismo e a mudança no conceito de soberania. Sim, penso que já abordou um bocadinho essa questão. Sim, já abordei essa questão. O iluminismo é fundamental para se alterar este conceito de soberania, a soberania política, que durante o antigo regime se centrava essencialmente na figura régia, com o seu poder absoluto, e que isso deixa de fazer sentido para o novo pensamento filosófico e científico do século XVIII, e que é posto em causa por estas ideias iluministas que se difundem no início em círculos restritos, através dos jornais, dos cafés, dos clubes, no início secretos, dando origem a organizações como, por exemplo, a maçonaria, que vão defender estas ideias que nós depois serão altamente desenvolvidas depois das revoluções liberais e a partir da Revolução Francesa, que é pôr em causa o direito divino dos reis e a concentração dos poderes na figura do monarca. Claro que isto demora tempo a ser consolidado estas ideias, e durante o século XVIII elas vão crescendo e vão fazendo o seu caminho, chegando depois a serem implementadas durante a Revolução Francesa e as revoluções liberais. Penso que reforcei um bocadinho aquilo que já tinha dito antes. Podemos considerar que o conceito de cidadania se relaciona com o direito de voto e que todos os cidadãos votavam em situação de... Podem avançar agora para a seguir. Essa questão do direito de voto, deixem-me só deixar esta nota, se não se importarem. De facto, o conceito de cidadania está diretamente relacionado com o direito de voto, que os liberais e os iluministas já vão pensando. O problema que existia quando se iniciaram as revoluções liberais era que modelo de representação política é que nós vamos ter. E para isso os liberais e os próprios iluministas olhavam para o passado, para as representações que tinham existido na Grécia Antiga, no tempo da democracia de Atenas, ou até a maneira como os romanos faziam a sua representação política, e tentaram chegar a um modelo que fosse aceitável no século XIX. Claro que a ideia de eleições e a ideia do cidadão, como nós temos hoje, não era aquele que existia com as revoluções liberais e que não vai existir durante as revoluções liberais. Os cidadãos não votavam todos em situação de igualdade. Portanto, o que nós temos hoje em dia é que todos os cidadãos maiores de 18 anos têm o direito de voto, é o sufrágio universal, e isso não estava presente ainda na cabeça nem dos iluministas, nem dos primeiros liberais. Portanto, liberalismo não é igual a democracia. E as eleições têm o seu significado. Porquê? Porque é a forma de representação política, e aqui vamos ter vários conceitos que são importantes de assinalar, nomeadamente a ideia do cidadão ativo, do cidadão passivo, que vai estar muito presente na Constituição Francesa de 1791,
nos transporta para os direitos civis e políticos e para a questão do voto censitário. A questão que aqui está é que os liberais querem reorganizar o modelo político porque não querem o modelo de antigo regime, e o sufrágio universal não fazia parte da sua equação. A questão que aqui está a ver é a seguinte: quem é que vão ser as pessoas que podem escolher os nossos representantes? Ou seja, afinal, quem é que são os representados? Quem é que terá legitimidade para votar? Quem é que, no fundo, teria o direito de voto, de ser cidadão pleno? Os liberais definiram algumas coisas importantes, como, nomeadamente, ter rendimentos, saber ler e escrever, ser proprietário, ter propriedade industrial, intelectual, como se dizia na época, e estes fatores foram variando de acordo com os momentos políticos, mas inicialmente, de facto, olhava-se para o rendimento, porque o rendimento era preciso, de facto, o indivíduo ser independente, ter opiniões, saber argumentar, e ter meios de sustento, porque desta forma não seria corrompido, não era coagido para votar neste ou naquele. Portanto, conseguiria elucidar-se e ter a sua própria opinião sem terceiros o influenciarem. Portanto, o voto seria atribuído de acordo com as capacidades das pessoas e não era um direito. E isto é um ponto essencial, é que estamos a falar de uma capacidade, que é votar, e não um direito como nós o consagramos hoje em dia. E, portanto, nós temos conceitos como o cidadão ativo, que tem direitos civis e políticos, o cidadão passivo, que só tem direitos civis, não tem direitos políticos, porque não sabe ler, não sabe escrever, não tem rendimentos suficientes e, portanto, não tem ainda a liberdade para poder ativar o seu voto. E por isso temos o tal voto censitário, que também existiu em Portugal, que só podia votar quem tinha um determinado censo, ou seja, um determinado rendimento, que pagava um determinado nível de impostos ou era detentor de determinado nível de riqueza em propriedades, e isso foi bastante claro na primeira fase do liberalismo. Deixar só aqui uma nota de um grande político francês, que também foi um grande historiador, que foi o François Guizot, que nos deixou no Parlamento, em 1839, ele deixa-nos esta nota dizendo, vai-nos definir quem é que é o eleitor. E segundo o François Guizot, o que é que ele nos diz? Vejam que isto é de 1831, e o que é isto de capacidade de votar? É sempre a capacidade, a fonte de exercer o direito de voto, e as condições dessa capacidade são iguais em todo o lado. A educação, a independência, preservar a ordem e a conservação social, e este não é o momento de abandonarmos estes princípios para regressarmos ao sufrágio universal que nos trouxe a tirania em nome do povo. O que é que ele estava aqui a lembrar? Do período do terror em França, quando teria havido uma grande excesso das massas populares, e portanto temos que ter cuidado com isso, e portanto só pode votar quem tem determinadas condições. Aqui em Portugal também, eu vou-vos mostrar mais um relatório de um governador civil em 1839, que dizia, enquanto o povo não for suficientemente ilustrado, enquanto ele não adquirir os hábitos do sistema representativo, não há de nunca, por vontade própria, concorrer às eleições. E o resultado destas, pela maior parte, há de ser mau. Portanto, há uma série de atributos que são fundamentais e que faziam parte do imaginário liberal para se poder votar. Só para terminar, direito, o voto ainda não é um direito, é uma capacidade. Penso que terei sido mais ou menos claro sobre esta questão. Então, havendo direito ao voto, será que já havia partidos políticos tais como hoje em dia? Não, nós não podemos falar em partidos políticos como hoje em dia. Os partidos políticos naquela altura não podemos falar bem em partidos. Bom, não há sedes partidárias, não há cartões de militante, isso não existe. O que acontecia é que numa primeira fase nós temos os chamados partidos de notáveis. Determinados indivíduos conseguiam congregar junto de si uma série de ideias que defendiam e, de fruto da sua capacidade de mobilização, lideravam um determinado grupo. Portanto, são grupos, são fações políticas. E estes partidos, como nós, apesar de tudo nós dizemos partidos nesta época, eram feitos de várias fações. E por isso nós não podemos falar em partidos tal como hoje. Não há uma disciplina partidária, os deputados que eram eleitos em nome individual, não havia nenhum regimento interno que lhes limitasse a sua ação. Portanto, não há partidos como nós entendemos hoje. Eles vão evoluindo.
À medida que nós vamos tendo a industrialização na Europa, o crescimento das cidades, o crescimento das classes médias, com o aparecimento das profissões liberais, em que o mundo, especialmente a Europa do Norte, que é mais industrializada, e vai aumentar o número as cidades que começam a ser cidades grandes, onde há muita gente, e que é difícil conhecer todos os eleitores, e fruto também da pressão social, nomeadamente dos novos grupos emergentes, nomeadamente os operários, começam a aparecer então esses partidos de massas. Mas esses partidos de massas, aí sim, já mais organizados, surgem primeiro na Europa do Norte, na Europa do Sul, onde há uma industrialização mais tardia, onde a ruralidade continua a ser a realidade permanente, aí continuamos com os partidos notáveis, onde é mais fácil mobilizar os eleitores no mundo rural. As nossas cidades aqui, tanto em Portugal, como em Espanha, como na Itália, são mais pequenas e, portanto, mais fáceis de congregar os eleitores para se votar nesta ou naquela linha. E, portanto, aqui na Europa do Sul nós vamos ter estes partidos notáveis durante mais tempo. Na Europa do Norte, como é o caso inglês, no caso alemão, os partidos de massas vão crescer. E, portanto, mas para responder mais uma vez à vossa pergunta, não, os partidos são diferentes dos dias de hoje e têm uma evolução lenta e a partir do século XX reestruturam-se de outra forma. Penso que também terei dado as linhas gerais desta evolução dos partidos. E no caso do nosso país, como é que se desenvolveram os conceitos de soberania e os direitos de participação política dos indivíduos? Sim, em Portugal nós vamos seguir mais ou menos os mesmos passos que tínhamos, que aconteceram no resto da Europa, mas um bocadinho mais tardios, porque aqui a Revolução foi mais tardia, a Revolução Liberal de 1820. No entanto, a nossa primeira Constituição é uma Constituição progressista para a época. A Revolução de 1820 em Portugal enquadra-se dentro do movimento revolucionário que existiu na Europa do Sul a partir dos anos 20, em Espanha, em alguns reinos italianos e repúblicas italianas, na Grécia, e que chegou também a Portugal. E a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1822, é uma Constituição progressista. Atenção, só a deixar aqui uma nota, é uma Constituição progressista, mas ela também tem traços tradicionalistas. A Constituição de 1822, por exemplo, que continua a defender a dinastia dos Bragança, é monárquica, e continua a defender a primazia da religião católica. Portanto, tem esses traços de tradição. Mas, do ponto de vista político, é uma Constituição progressista. E se nós olharmos para as suas principais características, que eu irei passar aqui, o que nós vemos é que aquilo que eu disse atrás é que a soberania reside na nação. E temos os poderes tripartidos, poder executivo, entrega ao rei, que nomeia o governo, o poder legislativo, entrega às cortes, que são eleitas pelos cidadãos eleitores, e o poder judicial entrega aos tribunais, que é o poder tripartido defendido pelos iluministas e pelas revoluções liberais, a Constituição dos Estados Unidos da América, a primeira Constituição francesa, seguimos esse exemplo. Quem é que pode votar? O voto é bastante alargado com a Constituição de 1822, numa sociedade rural, tradicionalista, que não compreendia estes modelos de representação, que vai ser um dos motivos da sua falha e da dificuldade em se implementar, mas, no entanto, tem um amplo leque de eleitores, não se sujeita só à questão do censo eleitoral, não, temos aqui um leque de pessoas que podem votar, nomeadamente os chefes de família, e as eleições são diretas. O que é que isto significa? Os eleitores escolhiam diretamente, sem qualquer corpo intermédio, os deputados que queriam escolher, tal como nós hoje fazemos. Agarramos na caneta e escolhemos e metemos a cruz no partido que nós queremos ver representado, as listas que nós queremos ver representadas. Portanto, as eleições são diretas e isto é importante porque na Carta Constitucional elas irão ser indiretas. E isto traz outros problemas. Os deputados que eram eleitos por 2 anos, bom, isto não vamos esmiuçar isso, é uma Constituição parlamentarista, onde o Parlamento tem um poder, de facto, muito grande, e o rei tem muito poucos poderes. O rei praticamente nomeava ao governo, podia discordar ou não das leis que vinham
da Assembleia, mas a Assembleia continuasse a querer votar essas leis, elas iriam ser sempre aplicadas. Dizia-se com graça até na altura que o nosso rei Dom João VI dizia que sabia os decretos que ia promulgar pelo Jornal da Manhã e, portanto, isto significava que tinha muito pouco poder. A Carta Constitucional de 1826, que se integra dentro do movimento contra-revolucionário e depois é muito mais conservadora e tem outras características que têm a ver exatamente com as críticas que tinham sido feitas pelos grupos privilegiados, o clero da nobreza e da próprios que defendiam ainda os poderes reais. A Carta Constitucional dada pelo Dom Pedro em 1826 vai ser diferente. E se nós olharmos aqui para cima, vemos já que a soberania era partilhada entre o rei e a nação. Portanto, ela é partilhada. E o rei tem muito mais poderes, nomeadamente tem um poder novo que surge, que é o poder moderador. O rei nomeia o governo, tem um Conselho de Estado, pode dissolver as cortes, pode convocar eleições antecipadas, coisa que não acontecia com a Constituição de 1822. E a Carta Constitucional estabelece o sufrágio censitário, ou seja, só pode votar em Portugal quem tem rendimentos de 100 mil reis, que era algum dinheiro para a época. E o que limita bastante o número de pessoas que votavam. E estabelece aqui também outro princípio, que é o princípio das eleições indiretas. Estas eleições indiretas que vão fazer que haja um corpo intermédio. Ou seja, os cidadãos eleitores votavam para um colégio eleitoral, que eram os eleitores na província, e que seriam esses depois, num número muito restrito, que iriam escolher os deputados. Isto dava aso a todos os fenómenos de viciação das eleições, dos fenómenos de caciquismo, que eram muito vulgares no século XIX e que existiram em todos os países. O que era isso? As eleições eram viciadas em vários momentos e em várias circunstâncias. E, portanto, nós não podemos dizer que tínhamos eleições fidedignas durante o período liberal. Só para terem uma ideia do número de votantes que nós temos nesta época, no caso português, veja o caso das eleições de 1842. Teríamos uma população à volta de 3.400.000 habitantes. Os tais eleitores de paróquia, ou seja, aqueles que votavam no que é hoje as nossas freguesias, seriam à volta de 76.500, um bocadinho mais talvez, que eu já vou dizer aqui porque é que estou a dizer isto, que representaria 2,3% da população. Os eleitores de província, ou seja, que seriam aqueles do tal corpo eleitoral mais pequeno, seriam à volta dos 26.000. E os que podiam ser eleitos deputados, porque para deputado também se tinha que ter um determinado rendimento que era muito elevado, só podiam ser eleitos deputados à volta de 17.000 pessoas. Nós teríamos um total de eleitores à volta dos 125.000 eleitores em Portugal, que representavam 3,6% da população, o que é muito pouco. Se vocês somarem os números todos que ali estão, não vai dar os 125.000. E porquê? Porque estes dados foram retirados das fontes históricas que nós temos, que é os cadernos eleitorais, que estão no arquivo da Assembleia da República. Nós sabemos que há 125.000, segundo os dados que vêm no Diário do Governo, eleitores, mas que há 125.000 eleitores, mas quando vamos somar os eleitores de paróquia e os eleitores de província, há alguns concelhos que não apresentam os números. E, portanto, nós não sabemos quantos eleitores existem em determinados concelhos e daí a falha que há, se somarmos isto tudo, são à volta de 3.000 e tal, que representa. Portanto, isto aqui também tem a ver com as fontes históricas, que é outro problema que os historiadores têm no confronto das suas fontes. Só para terminar, olhando aqui para o número de eleitores que nós vamos ter de acordo com a população e avançando para o século XIX e também para o século XX, um bocadinho para o século XX já, vemos que, por exemplo, em 1874 temos 400.000 eleitores mais ou menos. Em 1878 o número de eleitores cresceu muito. E vocês podem perguntar, mas porquê? Porque houve uma reforma eleitoral em que se alargou o número de eleitores. Continua a haver um censo eleitoral de 100.000 reis, mas deu-se o poder de votar todos os chefes de família, o que na prática, independentemente de terem dinheiro ou não terem dinheiro, ou saberem ler ou não saberem escrever, o que duplicou o corpo eleitoral na prática. E isso foi uma grande reforma que existiu na altura em Portugal, que continuou assim até 1895. Em 1895 vamos ter outra reforma eleitoral em que vai se restringir o número de eleitores. Qual é a lógica disto?
É sempre a mesma, é que não temos eleitores suficientemente informados, que não há uma educação ainda adequada para todos, que os fenómenos de caciquismo existiam e, portanto, nós temos de ter cuidado com a viciação das eleições e temos que evitar que isso aconteça, e restringe-se o voto eleitoral. E se vocês repararem bem, quando chegamos à República, em 1910, só 11,8% da população é que tinha direito a voto, o que era bastante pouco para a época em Portugal. Portanto, estamos bem longe do sufrágio universal. E penso ter dado aqui uma ideia muito geral sobre estas questões no nosso país, e agora fico aberto a outras questões que queiram colocar ou que queiram ver esclarecidas. Temos aqui a pergunta de um aluno que diz: qual a diferença do conceito de povo entre o liberalismo e o medievalismo? São conceitos diferentes, porque estamos a falar de realidades históricas diferentes. No período medieval estamos a falar de uma sociedade tripartida, em ordens ou grupos sociais, onde cada um sabia o grupo a que pertencia. No liberalismo não, já estamos a falar de uma sociedade de classes, portanto já não temos esse espartilho dos grupos sociais. Portanto estamos a falar de outra realidade. E o termo povo, no século XIX, implicava todo o tipo de cidadão. Já não há aqui, são todos iguais perante a lei, porque isso foi uma das coisas consagradas pelas revoluções liberais, a igualdade perante a lei. Claro que depois com direitos políticos diferentes de acordo com os vários momentos, mas são diametralmente opostos os conceitos do período medieval para o período liberal. Porque são realidades históricas diferentes, económicas diferentes, políticas diferentes. E, portanto, o essencial é, no período medieval, o povo, um grupo social, normalmente sujeito a um senhor, ligado à terra, ligado aos mistérios, enfim, a determinadas atividades económicas. No período liberal já não temos de falar nisso, estamos a falar de uma sociedade de classes, onde há mobilidade social, onde é possível eu subir na escala social, algo que não acontecia na Idade Média, nem no Antigo Regime. Ok, temos aqui mais uma pergunta. Foi referido que liberalismo não é democracia, dando-se o exemplo de que os liberais não defendiam, por exemplo, o voto para todos os cidadãos maiores de idade, como o conhecemos hoje. Mas os liberais acreditavam que um dia haveria condições para a existência de um regime democrático em que o voto seria universal e todos os cidadãos tivessem plenos direitos? Isso aí ligamos às correntes políticas que se vão desenvolvendo ao longo do século XIX e com as ideias liberais. Vamos ter sempre uma corrente liberal que é mais progressista, que nós dizemos que são correntes liberais de esquerda, que no caso português podemos identificar como os vintistas ou os setembristas, que defendiam uma linha de sufrágio o mais alargado possível e ir abrindo o leque progressivamente, e para isso era preciso apostar na educação, na informação. Mas atenção, aqui, numa fase inicial, os liberais que defendem isto é o sufrágio masculino, as mulheres estão sempre excluídas. Só no final do século há o movimento das sufragistas e isso começa também a colocar-se essa questão. Portanto, há sempre liberais que pensam que a ideia seria alargar ao longo do tempo o voto máximo às pessoas. Mas há uma outra corrente liberal, que é mais conservadora, que acha que isso não devia acontecer, porque há sempre gente que não deve ter essa condição. Porquê? Porque são irresponsáveis, porque são facilmente coagidos, porque têm que ter determinados atributos. E, portanto, nunca deveriam alcançar o estatuto de poder votar. Nomeadamente as pessoas ignorantes, aqueles que não têm rendimentos, os alienados mentais. A lei especificava, e muitas vezes, aqueles que não podiam votar. Havia uma grande leque de pessoas que não podiam votar. E nessa corrente liberal, mais conservadora, mais tradicionalista, não se equacionava o sufrágio universal. A ideia do sufrágio universal começa a ser defendida pelas correntes mais
à esquerda no século XIX, nomeadamente com o aparecimento das ideias socialistas e também das ideias republicanas que já existiam no princípio do século, e tivemos a República em França, e em Portugal também já temos republicanos que nos inícios dos anos 20, 30 são poucos, mas existem, e que começam a defender a ideia do sufrágio universal. Mas convém esclarecer que no caso português, por exemplo, quando os republicanos chegaram ao poder, não foi isso que fizeram. Também restringiram o voto, e foi o voto capacitário, só podia votar quem sabia ler e escrever, e masculino. Portanto, a realidade acabava por se impor às ideias, e nós só temos sufrágio universal, no caso português, só com o 25 de Abril, em 1974, com a Constituição de 76, e as primeiras eleições livres, com o sufrágio universal, que foi para a Assembleia Nacional Constituinte em 1975. Portanto, estamos bem longe de os liberais entenderem que deveríamos ter um sufrágio universal no século XIX. Temos aqui mais uma pergunta de outro aluno que vê alguma relação entre o caciquismo que descreveu e os populismos atuais, uma vez que também vivem da manipulação dos cidadãos menos informados? São coisas diferentes, porque o caciquismo no século XIX era uma prática recorrente. Nós, quando pensamos em eleições no século XIX, em toda a Europa, não é só em Portugal, os fenómenos de caciquismo, de fraude eleitoral, de corrupção eleitoral, eram recorrentes, aconteciam em todos os países, todos. E quanto mais o voto fosse restrito, mais fácil à partida seria fazer esses fenómenos de fraude eleitoral. E por isso, uma das ideias que muitos liberais defendiam era que se eu alargasse o leque de votantes, as práticas de caciquismo seriam mais difíceis. Portanto, nós, na minha opinião, não podemos comparar os fenómenos populistas de hoje em dia com o caciquismo. O caciquismo, no século XIX, está associado aos tais partidos denotáveis, que conseguem, através da sua ação política, da sua influência, congregar uma série de eleitores, fruto da sua preponderância económica, muitas das vezes são eles que lhes dão emprego no mundo rural, fruto da sua preponderância social, que muitas vezes vem do passado, do antigo regime, conseguem regimentar um conjunto vasto de eleitores para votar de acordo com as suas, de acordo com as suas convicções, ou de acordo com as suas necessidades políticas. Hoje em dia é diferente, são coisas diferentes. As ideias populistas de hoje em dia não são de fenómenos de caciquismo. São coisas diferentes, que também jogam com alguma falta de conhecimento por parte das populações, que necessitam da tal reflexão crítica, da análise sustentada, de ler com atenção todas as propostas, esmiuçar tudo nos dias de hoje, porque todos sabemos ler e sabemos escrever, e portanto devemos ter atenção a esses populismos, que na época não era bem o caso, porque ainda temos muita gente analfabeta. Portanto, as coisas não se podem comparar. Aqui uma última pergunta. A Constituição de 1822 e as que se seguiram contêm os mais importantes princípios liberais, como o direito à propriedade individual, entre outras. Que alterações provocou na estrutura social portuguesa? A estrutura social portuguesa modificou-se de alguma forma. Agora foi lenta essa estrutura, essa mudança social. O liberalismo garante a igualdade perante a lei, garante o direito à propriedade, e a lógica liberal teria sido o desenvolvimento económico do país baseado nos princípios do liberalismo económico, ou seja, da livre iniciativa, da liberdade de negócio, e que isso iria transformar a sociedade portuguesa, como por exemplo foi a inglesa, transformar em classes sociais dinâmicas, criar as classes médias, criar as classes altas, com capacidade de investimento, o capitalismo industrial. Foi isso que se procurou fazer, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. A primeira metade do século XIX, isso não foi possível devido aos problemas políticos que nós tivemos, que passaram desde da Revolução de 1820, a Contra-Revolução em 23-24, a Guerra Civil entre 32 e 34, e depois todos os problemas políticos que tivemos até 1851, até à regeneração, não permitiram esse desenvolvimento económico.
A regeneração vai tentar fazer isso com o tal liberalismo económico. O que é que o Estado fez? Tentou desenvolver as vias de comunicação e depois esperando que a sociedade, através da sua livre iniciativa, conseguisse o progresso económico, que faria então a tal alteração social, onde teríamos um grupo de proprietários, onde teríamos um grupo de classes médias, e alguma coisa foi feita, só que foi muito lento. O país progrediu, desenvolveu-se, mas não, e modificou-se. Há alguma alteração na composição social que se verifica com o crescimento das cidades, mas continuamos a ser um país rural, pobre, pouco industrializado, mas alguma coisa se fez e alguma coisa se desenvolveu. Não tanto como seria expectável, ou pelo menos com aquilo que o Fontes Pereira de Melo pelo menos teria pensado. Agora sim, para terminar, uma última questão. Quando nós acompanhamos as eleições americanas, nós ficamos um pouco confusos. Será que sistemas de eleição diferentes podem conduzir a resultados eleitorais diferentes? Penso que estarão, se calhar, a falar da questão das eleições americanas, da questão do colégio eleitoral, ou então do regime presidencialista americano. Não sei, a pessoa que fez a pergunta, o que é que tinha em mente. Nós temos vários sistemas eleitorais que também vêm desde o século XIX. Os sistemas eleitorais, que no caso americano é um sistema complexo, que surge desde a sua fundação, que tem a ver com o peso dos Estados na América. Os Estados Unidos são um Estado federado, enorme, gigantesco, onde cada Estado tem o seu peso, e, portanto, os americanos não têm eleições diretas, têm eleições indiretas. Eles escolhem um colégio eleitoral que escolhe o presidente, de acordo com o peso de cada Estado. Qual é a particularidade disto? É que cada Estado que escolhe os representantes para esse colégio eleitoral, os representantes desse colégio eleitoral vão ser sempre de acordo com aquilo que foi escolhido nesse Estado. Vamos imaginar que o Estado do Mississippi, que votou, 51% das pessoas votaram que queriam o Joe Biden e os outros 49% que queriam o Donald Trump. Os representantes do Mississippi estão obrigados a votar todos. Não há proporção no colégio eleitoral. Portanto, neste caso, os votos todos do Mississippi seriam para o Joe Biden. E isto traz alguma desregulação do sistema eleitoral, porque já aconteceu nos Estados Unidos, o presidente que foi eleito no colégio eleitoral não foi aquele que teve mais votos. Mas os americanos discutem isto e pensam nisto, mas isto tem essencialmente a ver com a sua história e com o peso que cada Estado tem na construção da nação. Temos depois outros modelos, que é o modelo que existem na Europa, que são os modelos de círculos eleitorais por lista, como é o nosso caso, em Portugal, onde há círculos pelos distritos, onde cada partido apresenta uma lista com deputados, e há os chamados círculos uninominais, que são, e há países que têm círculos uninominais, como é o caso inglês e o caso francês, em que os círculos são mais pequenos, onde só é eleito um deputado por cada círculo. Isto traz, inevitavelmente, resultados diferentes. Sempre. Mas isto são discussões que têm a ver com o sistema eleitoral e com os sistemas políticos e que depois dão asa a bastante debate e depois cabe a cada Estado escolher o modelo que melhor se aplica no seu caso. No caso português, nós escolhemos o método proporcional do método D'Hondt, onde há uma grande representatividade das forças políticas. O caso do inglês é um caso de sistema eleitoral uninominal que consegue produzir maiorias mais facilmente. Nesses casos, por exemplo, há partidos que têm um número considerável de votos, mas não elegem deputados, porque não é um sistema proporcional. E traz diferentes formas de eleição, isso sim. Não sei se há mais alguma questão. Há uma questão de uma professora que diz: atendendo à sua Constituição e leis, podemos descrever a Primeira República Portuguesa como um Estado liberal? Sim, claramente. Claramente. A crise do Estado liberal em Portugal
aliás, o professor Fernando Rosas tem um artigo já muito antigo sobre isso, em que ele define a crise do Estado liberal em Portugal entre 1890 e 1926, ou seja, abarca o período da Primeira República. A Primeira República foi claramente um Estado liberal, mantém as mesmas linhas políticas da monarquia constitucional, um sufrágio restrito, capacitário, que só foi alargado durante pouco tempo no período do sidonismo, que trouxe imensos problemas de agitação política, também o sistema parlamentar da Primeira República, e claramente a Primeira República enquadra-se dentro das crises dos Estados liberais europeus, que vão cair muitos ligados às ditaduras nos anos 30, que é o nosso caso, não é? Aconteceu isso em Itália, com o fascismo italiano, aconteceu isso na Alemanha, com o fim da República de Weimar, embora a República de Weimar fosse um Estado, tinha sufrágio universal, a Alemanha tinha sufrágio universal desde 1918 e, portanto, podemos dizer que havia democracia parlamentar proporcional na Alemanha, portanto, isso foi um regime diferente, mas nós claramente era um Estado liberal. A República continua a agonia da monarquia constitucional, claramente. Sem rei, mas com Presidente da República. Agora uma última questão, e as questões que forem colocadas posteriormente vão ser respondidas depois e colocadas online. Será que o cacicismo e o direito de voto limitado apenas a alguns contribuiu para o atraso português? A educação é fundamental, mas por que razão se afastam hoje as pessoas das eleições e não participam? Isso é uma boa questão. Eu diria que o caciquismo não foi a causa do atraso português. O caciquismo foi uma consequência do atraso português. Os países que conseguiram eliminar ou pelo menos limitar mais cedo os fenómenos de caciquismo foi aqueles que cresceram economicamente, o caso inglês. A Inglaterra tinha fenómenos de caciquismo tal e quais iguais aos Estados do Sul, que continuaram ao longo do século XX e que na Inglaterra já não existiam no século XX, ou pelo menos não eram tão evidentes. E isso aconteceu porquê? Nos países do norte da Europa, como eu já referi há pouco, há um crescimento das classes médias, a pressão eleitoral é maior, a extensão do direito de voto reclamada pelos operários vai dar outra dimensão à política. E, portanto, é o crescimento económico, o crescimento social que vai acabar com o regime de caciquismo. Aqui, nos Estados do Sul, onde esse crescimento económico foi mais lento e a industrialização foi mais tardia, acabou por estes fenómenos de caciquismo serem mais prevalentes. Agora, eu percebo a pergunta que é, se foi o caciquismo que acabou por gerar este fraco crescimento económico, não creio, porque na Alemanha, na Inglaterra, esses fenómenos existiam e o crescimento económico aconteceu. E, portanto, e depois os grandes líderes políticos continuaram a ter as suas formas de manipular, como os continuam a ter, não é? E com o crescimento do sufrágio. E, portanto, não me parece que seja uma causa, mas é uma consequência do nosso pouco desenvolvimento. Aliás, porque os caciques, uma das coisas que diziam é que queriam desenvolvimento. E se algum desenvolvimento existiu em algumas zonas do nosso país, foi graças ao empenho de alguns caciques, como as linhas de caminho de ferro, por exemplo, que foram muitos que acabaram por fomentar que elas fizessem. Penso que respondi na essência à questão. Então, agradecemos a vossa participação e esperamos que tenham gostado e também que tenham compreendido a importância do tema discutido, uma vez que ele continua a ser um desafio para as sociedades democráticas. Este webinário vai ficar disponível na página do Estudo em Casa Apoia e obrigada e até à próxima. Boa tarde a todos.